no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Muito bem, nenhum dia sem Bíblia. Hoje Êxodo capítulo 16, 17 e 18 e Mateus capítulo 17. Seguindo aqui firmes nesse ato de fé durante todo esse ano para edificar a nossa vida. A murmuração dos israelitas. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido até este deserto para matar de fome a toda a multidão. Você vê bem que o povo, eles não entendiam nada no campo espiritual. Por isso que Deus não pôde usar e levantar ninguém ali do meio, porque eles diziam crer, ter uma esperança no Deus de Israel para livrar, porém eles não tinham um relacionamento espiritual com Deus. Eles viviam uma fé apenas de suprimento, uma fé supridora, de livramento, de ajuda, mas não tinham uma visão, uma fé salvadora, salvítica, uma fé de um Deus realmente, uma divindade. Os egípcios, nesse caso, eram mais devotos do que o próprio povo de Israel. É como hoje, às vezes tem muitos católicos aí, pessoas que creem numa imagem, um budista, alguém que crê até numa divindade afrodescendente, que seja nos terreiros de Umbanda, Candomblé, que são mais devotas da sua divindade, apesar delas não serem divindades, serem obras feitas à mão de homem, outras serem demônios, do que ao povo que diz, muitos cristãos que dizem crer num Deus verdadeiro, Há uma seriedade, uma lealdade, um comprometimento muito maior. E eles aqui viviam apenas comprometidos consigo mesmo, eles queriam suprimento. A gente sofria lá, mas comia. A gente apanhava lá, mas a gente pelo menos não faltava pão. Só que eles não entendiam que a vida com Deus era muito maior. Aquilo ali era apenas um engano para continuar apanhando, um engano para continuar sendo maltratado. E Deus, ele não queria enganar ninguém. Eles tiraram eles de lá para colocar num novo tempo, uma nova fase de vida. Só que essa nova fase agora ia depender deles, e eles viviam na dependência de outros. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não, ou presença, Então Deus aqui deu uma direção e ordenança para cada dia uma porção. Estava educando o povo a servir. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as nossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as suas murmurações, com que murmureis contra ele. Aqui é uma diferença. Deus não estava abençoando o povo. Deus só não podia negar a si mesmo o cuidado que ele tem conosco, que é a misericórdia. Então Deus aqui estava tratando o povo com misericórdia, para que eles não morressem, mas não era a bênção de Deus, porque você receber uma resposta de Deus por uma indignação, murmuração, é providência pela misericórdia. Você receber uma intervenção de Deus por adorá-lo, por confiar nele, por dar crédito a ele, aí é graça de Deus. Verso 9: depois disse Moisés a Arão:
Diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão à congregação dos filhos de Israel, estes olharam para o deserto e viram que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Falai-lhes, dizendo: entre as tuas tardes comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial pela manhã. Então jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho secou por sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra, tipo uns floquinhos. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse então Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer, tipo poeirinha de trigo. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um por cabeça, segundo tem tradução que diz um homer, né, uma medida, segundo o número de vossas almas, quer dizer, de cada pessoa dentro de casa. Cada um tornará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais e outros menos. Porém, medindo como o homer, não sobejava ao que colhia muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia. Quer dizer, Deus é um Deus organizado e pensa em detalhes e pensa em todo mundo. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe ele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. Aqui Deus está dando a lição da oração do Pai Nosso através de Jesus, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. O povo desobediente, né, gente? Tem direção, tem tudo, mas não é muito diferente de hoje, não. Tem pregação, tem direção, tem oração, tem orientação, tem bons e maus exemplos, e ainda muitos continuam fazendo o que quer e do jeito que quer, e na desobediência. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, retiraram-se. Aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 hómeres para cada um. Então todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E disse-lhes: isto é o que o Senhor lhe tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado, era o dia do Senhor, para nós o domingo hoje. O que quiserdes cozer no fogo, cozeio; que quiseres cozer em água, cozeio. Tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem dele houve algum bicho. Porque os anteriores, você pode ler aqui em cima, está no versículo 20, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés e deixaram para o dia seguinte, mas criou bicho e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia, que é o sábado, que no calendário judaico o sábado é o 7, o nosso é o domingo, porque o calendário não era feito por data semanal, era por data de nome, né? Nome significa dia do Senhor, que é exatamente domingo. E aconteceu o 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis a este povo? Vede porquanto o Senhor vos deu o 7º dia, o sábado. Portanto, eles no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná. Este era como semente de coentro branco, e seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um homer dele e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer deste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, coloca-o diante do Senhor para guardá-los para vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até entrarem em terra habitada. Comeram maná até chegarem aos termos de terra de Canaã, em um homer e até a 10ª parte.
Verso 17. Capítulo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor. Segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para beber. Então contendeu o povo com Moisés. Olha só como é que era o povo, né, gente? Bastava um problema e o ânimo logo se desfalecia, tudo aquilo que Deus tinha feito valia de nada. Então, assim, mais uma vez, é um cuidado que nós devemos ter. Faltava espiritualidade e relacionamento com Deus. Então contendeu o povo com Moisés. Versículo 3, finalzinho do versículo 2, né? Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Moisés disse ao povo. Verso 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos, ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei este povo, meu Deus? Daqui a pouco me apedrejarão. Aqui mostrava claramente ainda o que o povo tinha no coração. O povo no coração tinha o Egito ainda. O Egito, eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído de dentro deles. É como hoje, muita gente vem para a igreja, saiu do mundão, mas está na igreja com o mundo ainda dentro dela. Ela tem como referência, ela tem como comparação as coisas antigas e a vida velha. É um cuidado que nós devemos ter. Devemos nos purificar, limpar de tudo, jogar tudo para fora e nos encher do novo, que é a presença de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, verso 5: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão uma vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei adiante de ti, de sobre a rocha em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Aqui já simbolizava Jesus, a rocha, sendo ferida, né? Machucada, para se jorrar a vida. A água simboliza a vida. E chamou aquele lugar Massá Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, saia peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué derrotou Amaleque a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto no memorial e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar da memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ora, Jetro, sacerdote Midian, sogro de Moisés, ouviu todas essas coisas que tinha feito, e a Moisés e a Israel seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele a enviara, com seus filhos, dos quais um se chamava Gerso, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos, com sua mulher, ao encontro de Moisés no deserto, junto ao monte de Deus, onde tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e teus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se, beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, bem como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-os da mão dos egípcios. E Jetro disse então: bendito seja o Senhor, que os livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa
em que se ensoberbeceram, o Senhor sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrificou para Deus. Aí, como se ele tivesse convertido, né, gente? Então vieram Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. Contudo, o povo ficava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo este povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos e as leis do Senhor. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. E hoje não é diferente, né, gente? Tem coisas que Deus nos chama para fazer, cada um com sua parte específica, e no conjunto um ajuda o outro. O problema hoje é que muitas das vezes as pessoas não querem receber uma direção e não querem assumir uma posição. Ainda continuam como o povo do Egito, querendo só benefícios e não responsabilidades. Versículo 19: Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva as causas a Deus e declara-lhe os estatutos e as leis. Faz-lhe saber o caminho em que deves andar e a obra que deves fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza. Estabeleça-os sobre eles como chefes de 1000, de 100 e de 50 e até mesmo de 10. Quer dizer, cada um dentro da sua capacidade, para que julguem este povo a todo tempo, e seja em todos os negócios grandes, tragam a ti, mas todos os negócios pequenos, e eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás a carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então suportar assim também todo este povo, e eles voltarão em paz ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro, e fez tudo quanto ele tinha dito. Escolheu Moisés homens capazes, todo Israel, pondo-os por chefes sobre todo o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e 10. Eles julgaram o povo a todo tempo, e todo o negócio árduo eles traziam para Moisés, mas todo o negócio menor, com mais facilidade de resolver, eles mesmos julgavam. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual voltou para sua casa. Irmãos, tremendo esse ensinamento aqui. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seus irmãos, e conduziram em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Igualzinho a vez lá que ele batizou, né? E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo, ou temor. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenham medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu e disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também deles o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então é como se João Batista simbolizasse o Elias, né? Assim como Moisés simbolizava Jesus. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que está lunático, sofrendo muito. Tem tradução que diz epilético, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os a teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mos aqui.
E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: por causa de vossa pouca fé. Olha só, Jesus não falou que eles não tinham fé. Então a fé tem medida. Existe a fé que a gente aprende, e quando aprendemos, desenvolvemos, porque tem coisas que só no desenvolvimento da fé nós seremos capazes de fazer. Não é só ter fé, é fé e sua medida de crescimento. Aqui, ó, por causa da sua pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não será expulsa senão pela oração e pelo jejum, quer dizer, um ato de consagração maior. Então há fases, há situações na nossa vida que não é só, aprendi meia dúzia de palavras, agora sou da fé, parei de beber e fumar. Não, eu preciso desenvolver a minha fé, crescer na fé. Assim Jesus falou, em graça e em espírito. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-los-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram-lhe: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse-lhe ele: sim, paga. Entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios, ou do povo de fora? Disse-lhe Pedro: do povo de fora. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Então, porque Jesus era descendente de Davi, não precisava pagar mais tributo, assim como Davi e toda a sua família, porque ele venceu na época a Golias e ganhou esse benefício de Saul. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, que era um valor da época, né? Tomando-o, dá por mim e por ti. Jesus não precisava, mas ele fez. E hoje é diferente, muitos precisam e não fazem. Que a gente tem uma grande lição dessa leitura de hoje. Vamos fazer, e vamos agir, e vamos nos aproximar, vamos desenvolver, crescer, para que nós não venhamos diante das dificuldades ter pouca fé, ou diante dos problemas murmurar como o povo do Egito. Vamos não só sair do Egito, mas vamos tirar o Egito dentro de nós. Beijo no coração, gente!